exemplo, movimento em 2D, e diz o seguinte: em t igual a zero, uma partícula está em x0 igual a 4 e y0 igual a 3 metros. Então, aqui o problema já começa a nos dar dados que a gente vai ter que utilizar para resolver ele, tá? Então, o que ele está nos dizendo aqui é, inicialmente, a partícula tem uma posição x igual a 4 metros e y igual a 3 metros. Então, ela está nesse ponto no plano, tá? A gente está trabalhando num plano, então, digamos, um plano XY, e que a partícula inicialmente está aqui, x igual a 4 e y igual a 3. Então, isso aqui é x igual a 4, y igual a 3, e a partícula está aqui. Ela tem uma velocidade inicial, v0 igual a menos 4i mais 6j. Lembrem, isso aqui é a nossa notação para vetores, né? Quando a gente está com texto digitado, normalmente o seu mais comum. Também se encontra a notação com set, mas quando o texto é digitado, é muito comum também encontrar essa anotação com a fonte em destaque, em negrito, né? Obviamente, quando a gente está escrevendo, não dá para fazer isso aqui, então a gente usa na escrita corrida, o mais comum é usar a anotação com a seta, tá? Então, v0 é a velocidade inicial, é a velocidade em t igual a zero para essa partícula, que é menos 4i mais 6j, né? Lembrem, i e j, os vetores unitários, então isso aqui significa o quê? Que quando o tempo é igual a zero, quando a gente inicia esse problema, a gente tem uma velocidade em x igual a menos 4 metros por segundo, e em y mais 6 metros por segundo. Lembra, a gente está sempre trabalhando no sistema internacional, exceto se especificado o contrário. Tá? Então, lembra, isso aqui é a componente x, componente y. O que quer dizer isso? Que, bom, inicialmente essa partícula tem uma velocidade aqui para trás, em x, de menos 4 metros por segundo, e para cima, em y, de 6 metros por segundo. E uma aceleração constante. Aceleração, vou pegar uma outra cor aqui. Constante dada por A igual a 2i, ou seja, ele está nos dizendo que a aceleração em t igual a zero é igual a 2i. Quer dizer que a aceleração em x existe, é 2, e a aceleração em y não existe, é zero. Tá? Então, em x existe uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí o problema nos pede, encontre a velocidade em t igual a 3 segundos, isso é o item 1. O que ele está nos falando, na verdade, quando ele fala de velocidade, ele está falando do vetor velocidade, né? Então, ele quer esse vetor v em t igual a 3 segundos. Isso é o que a gente precisa calcular aqui. Expresse o vetor posição r em t igual a 4 segundos, usando vetores unitários. Então, o que ele quer é r calculado em t igual a 4. E depois expresse o vetor posição do item anterior, então esse R aqui, através da magnitude de ângulo com o eixo X, isso é o item 3 desse primeiro exemplo. Então vamos colocar esses dados todos, né, que o problema nos deu, vamos escrever aqui. Lembrem sempre, é importante quando vocês estão fazendo algum problema, conseguir imediatamente, né, leiam com atenção o problema e identificar quais são os dados que são fornecidos para vocês e o que o problema quer que seja respondido. E, obviamente, vocês vão conseguir responder isso associando esses dados que são dados no início ao resto do conteúdo necessário para o problema. Então, lembrem, a gente tem o vetor R, né, que a gente precisa aqui? Lembrar a definição, o que é R de t, né? R de t, ops, não é igual a 4 aqui ainda. R de t é definido como o x de t, a componente x desse vetor R, e mais y de t, j. Seu vetor R. Essa é a definição do vetor R. Derivando isso aqui, a gente pode chegar no vetor v também, lembrem, derivada da posição em função do tempo, é velocidade instantânea, né? Derivada do vetor posição é o vetor velocidade, v de t
que é a derivada disso aqui, dx dt, mas dx dt é o quê? É a componente vx, mais dy dt j, mas dy dt é a componente vy. Tá? Então, isso aqui é o vetor velocidade é vx e mais vy, j em duas dimensões. E derivando isso aqui também, a gente tem o vetor aceleração, que pode ou não ser dependente do tempo também, assim como o vetor velocidade. Então, isso aqui corresponde a uma componente, a x, que é a derivada desse vx, em relação ao tempo, mais uma componente, a y. E o que o problema já nos deu, desde o início, né, foi que existe uma velocidade inicial, né, v0, portanto, esse v0 significa v em t igual a zero, e esse v0 é menos 4 i mais 6j. Daqui a gente sabe que o Vx0 é igual a menos 4 metros por segundo, enquanto que o Vy0 é mais 6 metros por segundo. E ele nos deu a aceleração também, né? E a aceleração é igual a 2i. O que isso significa? Que ax é igual a mais 2 metros por segundo ao quadrado, enquanto que a y é zero. E vejam que esse ax é independente do tempo, né? Ele não depende do tempo t, portanto, isso aqui é uma aceleração constante. A y também não depende do tempo t, é zero, tá? É constante, mas é zero. Mas não deixa de ser constante também, só que não tem aceleração. Agora, o que isso aqui nos informa? Que se a aceleração é constante, então a gente já sabe que pode utilizar todas aquelas coisas que a gente viu lá em movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo se aplica porque a gente viu basicamente aceleração constante, então a gente pode usar aquelas equações de movimento. Então, tem duas maneiras de resolver esse problema. Uma maneira é normalmente aqui é considerada mais fácil por vocês, que é fazendo a decomposição nos componentes, né? Equacionando x, equacionando y, e trabalhando basicamente com escalares, depois só montando os vetores no final. Tem uma outra maneira mais direta, que é a maneira vetorial, que às vezes pode ser mais direta ou mais fácil até, mas é um problema maior normalmente para vocês. Então eu vou fazer da maneira mais tradicional, usando os componentes, tá, os escalares, e aí depois eu vou fazer também só um pequeno exemplo, um início desse problema usando vetores mesmo, tá? Usando diretamente as quantidades vetoriais. Então vamos lá, para o item 1 desse problema, que é que a gente calcule V em t igual a 3 segundos. Então vamos fazer a coisa completa. Vamos lembrar que R de t é x de t i mais y de t j. V de t é Vx de ti mais Vy de t j. E A é igual a 2i. E A é independente do tempo, é constante, né? Bom, se a aceleração é constante, o que isso significa? Que a gente pode usar todas aquelas coisas que a gente viu. Então, a gente sabe que, por exemplo, a componente x de t vai obedecer uma equação do tipo x0 mais vx0 vezes t mais ax t ao quadrado sobre 2. E a mesma coisa para y. Então, vamos fazer para x e para y, depois vai ser mais fácil. E lembrando, se isso aqui é equação para posição, a gente sabe que derivando isso aqui, a gente encontra Vx. E Vx vai obedecer a uma equação da forma derivada da constante é zero, derivada disso aqui é Vx0, e derivada disso aqui é 2axt sobre 2, portanto, ax vezes t.
E a mesma coisa vai ser para y, né? Bom, agora a gente já tem, na verdade, isso aqui, né? A gente precisa descobrir são essas componentes do vetor velocidade em t igual a 3. Se a gente fizer isso, a gente resolve o problema. Então, o que que a gente precisa saber é calcular Vx em t igual a 3 e Vy em t igual a 3, né? Então, lembrem, a partir disso aqui, a gente precisa calcular Vx em t igual a 3. E também Vy. Como vai ser a equação para Vy? Mesma ideia, né? Então, y de t vai ser y0 mais vy0 vezes t, mais AY t ao quadrado sobre 2 e Vy, função do tempo, vai ser igual a Vy0 mais AY vezes T. Mas a gente já sabe, né? Já foi escrito aqui atrás que AY é igual a zero, Vy0 é 6, AX é 2, Vx0 é menos 4, e que x0 é mais 4 e y0 é mais 3. Então, na verdade, agora o que a gente precisa fazer é só substituir os valores aqui e a gente tem as nossas equações de movimento completas. Tá? Então, para x de t vai ficar o quê? 4, né? É x0, mais vx0 vezes 3, mas lembrem qual era a componente inicial, era menos 4, né? Menos 4 metros por segundo. Então, menos 4 vezes t, mais 2, porque a x é 2, essa é a aceleração em x, constante. Então, fica 2 sobre 2, fica t ao quadrado. E Vx, está aqui, é o que? Vx0, e Vx0, lembrei, menos 4, mais 2t. Então, essas são as nossas equações para x. E para y, mesma ideia, né? Então, y0 é 3, y0 é mais 6, então mais 6 vezes t. Agora, essa componente AY, que é a componente da aceleração na direção y, é nula. Então, esse último termo aqui não existe. E a velocidade Vy é a derivada dessa coisa aqui, que dá mais 6, né? Mais 6 metros por segundo, e é constante. Isso aqui está nos dizendo que a gente já devia saber desde o início, que é a componente y da velocidade é constante. Como a gente devia saber isso desde o início? Bom, porque a aceleração em y é zero. E se não existe aceleração, a velocidade tem que permanecer constante. Então vejam o que a gente está fazendo, a gente está tratando x e y separadamente. Tá? Então, o que está acontecendo em um não está influenciando no outro. Tá? Então, x e y se comportam como duas coisas separadas, com o tempo t sendo o único parâmetro que relaciona os dois, né? Lembrem, o tempo t é o mesmo, né? Então, se é t igual a 1 segundo para x, t igual a 1 segundo para y também. Lembrem que o tempo é a variável em comum que existe aqui, mas é um parâmetro que passa, é uma variável independente, a gente não controla t. Então, isso aqui são duas equações, né, para x e y, essencialmente independentes uma da outra. Né? Lembrem, t é a única coisa em comum. Agora, se a gente for ver, o que a gente quer é calcular isso aqui, na verdade, v completo em t igual a 3, né? A gente precisa Vx em t igual a 3 e Vy em t igual a 3, mas Vy é constante, então a gente já sabe que vai ser mais 6. Então vamos calcular só Vx em t igual a 3 e aí a gente monta o nosso vetor V em t igual a 3. Bom, quanto que é Vx em t igual a 3? Vx em t igual a 3, basta substituir t igual a 3 aqui, né? Então fica menos 4 mais 6, né? 2 vezes 3, 6, menos 4, fica
mais 2. Então, é uma componente positiva em t igual a 3. E vy a gente já sabe é mais 6, então agora a gente pode montar o nosso vetor v, velocidade, em t igual a 3 segundos. Que vetor é esse? É a componente x, então mais 2i, mais a componente y. E a componente y é constante, então mais 6j. E isso, obviamente, está em metros por segundo. Então, vamos ver o item 2. E o item 2, o que ele nos pede, se vocês lembrarem aqui, é calcular o vetor posição R em t igual a 4 segundos, usando vetores unitários. E a gente já basicamente fez isso, né? Porque lembrem que a gente quer R em t igual a 4 segundos. Mas lembrem que R é xi mais yj. Então, o que a gente precisa é calcular x em t igual a 4 e mais y em t igual a 4j. Se a gente calcular x em t igual a 4 e y em t igual a 4, a gente tem R em t igual a 4. Como a gente já tem as equações para x e y, né, a gente já tem aqui a equação para x e aqui a equação para y, basta substituir t igual a 4 e isso vai nos dar o resultado. Então, volta a tela, a Sara está pedindo, essa tela aqui. Seguindo, então, o item 2, né? Calcular o vetor posição. Lembrem, o vetor posição é esse vetor R, x, i mais yj, em t igual a 4. Então, a gente basta usar o tempo, que é pedido, né? T igual a 4 segundos, substituir aqui, e a gente vai ter as componentes do vetor posição, x e y. Então, vamos fazer isso, né? Então, x em t igual a 4 é igual ao quê? 4 menos 4 vezes 4. Então, vou botar assim, 4 menos 4 vezes 4, mais 4 ao quadrado. Mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4 também, né? Então, isso aqui se anula e sobra só esse valor 4. Então, isso aqui é igual a 4. 4 o quê? 4 metros, né? Porque lembrem, vetor posição, sistema internacional, então os componentes são medidas em metros. Mesma coisa para y, em t igual a 4. Isso aqui é o quê? 3 mais 6 vezes 4. 3 mais 6 vezes 4. Isso aqui dá 24, então a gente tem 27. Então, 27 metros. Então, respondendo aqui a questão, né? R em t igual a 4 é o quê? 4i mais 27j. Então, essa aqui é a resposta do item 2. 4i mais 27j. Isso aqui, lembrem, em metros. Então, vamos para o último item, que era expresse o vetor posição do item anterior, então esse aqui, através de sua magnitude e ângulo com o eixo x positivo. Então, vamos lá, lembrem o que a gente tinha, né? A gente tinha no início x e y, a gente tinha uma posição que era x igual a 4 e y igual a 3. Então, digamos, esse era o nosso vetor R0, e esse vetor R0 era x0, ou seja, 4i, mais y0, então 3j. Só que essa coisa se moveu, né? E agora a gente está analisando. Então, isso aqui vamos botar assim para t igual a 0. E agora a gente vai analisar essa coisa em t igual a 4. E em t igual a 4, aqui é x e y, vou usar uma outra cor, a gente tem um novo vetor, né, que é o vetor R em t igual a 4, que a gente acabou de calcular, que tem componentes 4i
mais 27J. Notem que apesar desse 4 aqui ser igual a esse aqui, isso não significa que essa partícula ficou o tempo todo parada em relação a x, né? Na verdade, lembrem, ela tinha uma velocidade inicial para trás, né? Vou voltar até ali no primeiro desenho que eu fiz. Ela tinha uma velocidade inicial para trás em x e uma aceleração para frente em x, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a vir para cá, mas como a aceleração está fazendo ela mudar a velocidade dela para ser positiva também, então ela se mexeu para trás em x e voltou. E por coincidência, pelos valores que a gente escolheu de tempo, agora a posição dela voltou a ser 4, tá? Mas notem, ela não ficou parada em x, tá? O que aconteceu foi que ela foi para trás e para frente em relação a x. E em y, como a velocidade é constante para cima, então ela obviamente só se deslocou para cima em y, tá? E ela foi até lá y 27, x igual a 4, né? Então agora a gente tem um vetor que está mais ou menos assim. Esse é o vetor R em t igual a 4. E esse vetor R faz algum ângulo, vou chamar de θ, com o eixo x positivo. E o que o problema quer que a gente calcule são o módulo de R em t igual a 4 e esse ângulo θ que existe entre o vetor e o eixo x positivo. Lembrem, o eixo x positivo é esse aqui, né? É o mais x aqui. Bom, essa parte é bem simples, na verdade, porque se vocês chegaram até aqui, provavelmente vocês sabem fazer essa última parte. Lembrem, definição do módulo de um vetor, né? E lembrem a nossa notação simplificada para o módulo de um vetor também, né? É simplesmente a letra que caracteriza o vetor sem a setinha em cima, né? Então, isso aqui, esse R é o vetor R, esse R sem a seta é o módulo de R. E lembrem, o módulo é simplesmente a raiz da soma dos quadrados das componentes, né? Então, componente 4 ao quadrado mais componente 27 ao quadrado. Isso aqui é 4 ao quadrado mais 27 ao quadrado. Raiz disso, se vocês calcularem, vai dar aproximadamente 27,3 metros, né? Lembrem, posição. Então, a gente está no sistema internacional, então metros. 27,3 metros. E aí, a gente pode usar isso para calcular esse ângulo. Lembrem que tem diversas maneiras de calcular esse ângulo. Uma das maneiras seria, por exemplo, lembrar da relação que existe entre as componentes, né? Então, por exemplo, a componente x de um vetor, esse vetor R, é igual ao módulo do vetor vezes o cosseno desse ângulo θ que está aqui. Então, nesse caso, a componente R é a componente x, portanto é 4, e o módulo é isso aqui que a gente calculou, 27,3. Então, a gente pode isolar aqui cosseno de θ igual a Rx dividido por R, portanto 4 sobre 27,3. E a gente pode aplicar a função inversa do cosseno em ambos os lados dessa equação, o arco cosseno, né? Aplicando aqui sobra só θ, né? Lembrei, aplicar o arco cosseno aqui, a função inversa, nos dá θ, o ângulo, e do outro lado fica arco cosseno de 4 sobre 27,3. E aí, lembrem isso aqui, só fazendo a calculadora, né? Cuidem para ver se ela está dando a resposta para vocês em graus ou radianos. Tá? O mais certo, na verdade, é sempre a gente usar radianos, mas como normalmente vocês estão mais acostumados a falar em graus, então eu vou colocar aqui em graus. Isso é aproximadamente 80 graus, tá? Então é um ângulo grande, né? Se aproximando de 90, porque essa componente y é bem maior que a componente x. Então, isso aqui é a questão usando componentes.